Olá, me chamo Bruno Guimarães Ferreira, sou advogado e hoje eu vou falar sobre direito sucessório. Quando acontece o falecimento do ente, a primeira transmissão dos seus bens vai para os seus descendentes e mais próximo a ele sua companheira ou sua esposa. Por que eu digo companheira? Basta comprovar ali durante 2 anos, que tem essa vivência durante 2 anos, essa companheira ou esposa ou cônjuge, sem delongar muito, tem os herdeiros necessários pela companheira ou companheiro e pelos seus descendentes, que são os filhos e, consequente, os netos. E caso não houver filhos e não houver, né, uma companheira ou um cônjuge ali, esses bens serão transmitidos para os ascendentes e irá continuar sendo os herdeiros necessários, que são os pais, consequentemente são os avós, né? E se não houver também, né, os avós, esses bens vão para os herdeiros colaterais, que são os irmãos, tios, né? Aí tem uma ordem também. E saindo dessa ordem, existem os herdeiros testamentais, que são aqueles que estão em testamento, que nesse testamento já está dizendo que será estabelecido na transmissão assim que o ente falecer. E por curiosidade, assim que ocorre o fato do falecimento, mesmo que aquela companheira ou esposa esteja grávida, né, naquele momento da concepção, não precisa nem estar com meses ali, mas detectar que existe ali vida no seu ventre, caso o marido venha a falecer, nascituro, né, já terá o direito de herança, né, desses bens também. O que faz perder o direito de herança é justamente o cometimento de crimes. O principal deles seria a cumplicidade, né? Ser o autor ou coautor de uma tentativa de homicídio para conseguir ter essa herança, ou até conseguir, né, esse homicídio e comprovar que foi autor e coautor ou cúmplice. A fraude também faz com que a pessoa perca esse direito de herança e a fraude sobre ameaça, né? Fazendo uma ameaça, tudo ali, para ver se consegue algum bem ali, a destinação de algum bem. E nessa toada, saindo um pouco do Código Civil, né? Que a gente está falando aqui do Código Civil, relacionado ao direito de família, vamos falar um pouco do CTN, que é o imposto. O que acontece? Se, ao fato de a pessoa falecer, esses bens que serão transmitidos para aquele herdeiro, ele é factuado um imposto, um imposto específico, é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão em Causa Mortis e Doações, né? Que no caso a gente está falando de causa mortis aqui. Mas há alguns doutrinadores que entendem também, né, e até a própria Receita também, acaba colocando também o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e o IR, que é o Imposto de Renda. Mas, ao meu entender, até por gostar, né, da área tributária, né, me considero até um tributarista, é discutível. Não é discutível, lógico, o ITCMD, né, que é o Imposto de Transmissão em Causa Mortis e Doações, porque é bem específico. O fato ali é, faleceu, abriu esse fato gerador desse imposto. A gente costuma falar que há um fato gerador para poder recair o tal imposto. E a gente não vê isso no imposto de transmissão de bens imóveis, né? Porque fala ali na lei, né, que há um contrato ali de compra e venda, que não é o caso, né? Houve o fato do falecimento e esses bens foram transmitidos para aquela pessoa que é herdeira, que é herdeira ali naquele momento. Da mesma forma, e no mesmo pensar também, com relação ao imposto de renda. O imposto de renda, ali, a pessoa tem que auferir renda, ela tem que fazer alguma coisa de valor, um bem, um serviço, né? Também, talvez um contrato de compra e venda, para poder conseguir ter lucro, conseguir ter um aumento ali da sua renda, do seu quinhão, do seu bem, valorizando o seu bem, né? Através de atos que dão valor ali. E não é o caso. O fato que ocorreu foi justamente o falecimento de alguém. Então ali vai naturalmente transmitir aqueles bens. Então não é um acrescimento de renda, em si a transmissão de bens de um fato de um ente que veio a falecer.
é discutível. Mas suponhamos que, pegamos esses três impostos, digamos que incide esses três impostos: o ITCMD, o ITBI e o imposto de renda. Aí surge a figura do holding familiar. O holding familiar consiste em fazer um sistema de empresas. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe a figura da fusão e da incorporação. Tanto a fusão quanto a incorporação não incide imposto. Não vai incidir nem o ITCMD. Porque ali vai ser trativo a regime de CNPJ, de empresa com empresa. Não vai ser pessoa física. Será outro fator. Como eu havia mencionado antes. Ocorrerá a fusão ou a incorporação. No caso, seriam uma empresa que está ali, duas empresas, essas empresas fazem a fusão, né? Ou se incorporam. Uma empresa maior se incorpora com a menor, né? Absorve. Aí, naturalmente, esses bens se juntam. Então, não há porquê, no caso, não existe, né, um fato gerador de imposto para essa situação que eu estou aqui explicando de maneira bem básica, né, para que se entenda. E também, há aqueles também que possam querer dispor da herança, isso também é possível. Pode simplesmente negar, não querer herança por várias razões, por achar que aquele ente ali que perdeu a filha vai ficar, família, no caso, uma família ali vai ficar desfalcado ali, né? Ou aquela pessoa que entender que não precisa, ou às vezes até aquela pessoa que é ingrata, não quer nem um centavo daquele familiar que ela não gosta. Ocorre isso também. E o que é a dúvida de muita gente é em relação às dívidas. Herdeiro não herda a dívida. O herdeiro ele não vai... No caso, o que vai herdar a dívida é o espólio. O que é o espólio? Digamos que também seria um CNPJ, digamos ali, só no âmbito judicial. Aqueles bens, todos aqueles bens que estão em nome daquele falecido, vão para o espólio do falecido. Então, esse espólio, aqueles bens, nem que seja, por exemplo, bens de 5 mil, total, valor de 5 mil reais, estou chutando, né? E existe aquele credor que ele possui uma dívida com aquele que tenha falecido, uma dívida de 10 mil reais, o dobro do que deixou de bens para esses herdeiros. O credor ele só vai poder cobrar na constância do espólio. Ele não vai conseguir auferir os bens daqueles que são herdeiros daquele espólio. Então ele só vai conseguir realmente saciar a metade da sua dívida. Ele não vai conseguir auferir o crédito além do que está naquele espólio que será distribuído entre os herdeiros. E para finalizar, até por curiosidade, não sei se conhece, né, existe o sentido da morte presumida. Inclusive teve notícias, né, a gente vê notícias de avião caindo, né, às vezes é um cruzeiro que some, e a morte presumida é isso. É quando você não tem a constatação visual que aquela pessoa faleceu por questão de desaparecimento, está desaparecido há dias, depois de incansáveis buscas e essa pessoa não foi encontrada, presume-se que ela tenha sido morta, que ela tenha havido falecido naquele acidente, ou sumiu, ou não compareceu mais. E depois de todas as incansáveis buscas e essa constatação presumida, vai se abrir um espólio em favor daquela pessoa que teve a morte presumida.